Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruno Gago Transgressão. Hoje nós temos um vídeo um pouco diferente, né? Eu e o Ricardo Oliveira, né, do canal Altíssimo Pensante, fizemos um documento para o Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, né, com solicitação de algumas pessoas do partido, né, mais especificamente de uma só, né? Mas para ver se criam um coletivo para pessoas com deficiência. Isso tem ocorrido desde praticamente a cisão, né, do Partido Comunista Brasileiro. Não sou filiada nem ao PCB, não sou organizada pelo PCBRR, mas, né, como se trata de um texto voltado a pessoas com deficiência, né, e a pessoa em questão que cria essa produção assiste o meu conteúdo, né, e vê minhas publicações, enfim, Facebook, Instagram, né, fui chamada, né, junta do Ricardo, e cá estamos nós, né, fizemos o texto ficou gigante, né, enorme. No meu documento do PDF deu mais de 30 páginas, então é realmente muito grande. E a ideia aqui é ler este texto, né, dando uma, digamos, revisão, né, do que a gente vai tratar aqui. Primeiro, vamos ter um panorama, né, da deficiência no Brasil, né, de como é feita a métrica, né, de quem é pessoa com deficiência, de quem não é, né, e vamos ter algumas críticas. Então, assim, fiquem por aqui, tá? Não é só um levantamento, tem crítica, tem embasamento. Foi o trabalho mais complicado que eu já fiz até hoje, né? Sou formado em 2 cursos técnicos, fiz faculdade também, né? Já participei de um trabalho, né, para uma tentativa de mestrado e nunca tive tanto trabalho na minha vida, tá? Então, assim, deem valor para isso, tá? Em sequência, também nós vamos falar sobre a interseccionalidade, né, que eu falo muito aqui no canal, mas para quem é novo, para quem não conhece, a interseccionalidade é quando se intersecciona, né, se ligam fatores diferentes. Por exemplo, ser um homem branco, cis, com deficiência, diferente do que ser uma mulher preta, idosa, sabe, com deficiência múltipla. Então, a interseccionalidade se trata basicamente sobre isso. Depois a gente... Ó, um alarme tocando. Depois a gente, né, eu e o Ricardo, né, fala sobre a visão, né, da deficiência para o sistema capitalista, e nós encerramos depois com o defesa do coletivo de, né, e para pessoas com deficiência. Sobre para, na verdade, né? Então, vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. No caso, vou compartilhar direto, né, da página que saiu no site do PCBRR, né? No caso, vamos lá. Ó, em defesa do comunismo, né, o nome do site. Este texto foi lançado para a tribuna preparatória do 17º Congresso, certo? Então isso daqui provavelmente vai para votação, isso está sendo discutido internamente entre os militantes, né, do PCBRR, e vamos ver no que vai dar. Dando em algo ou não dentro do partido, né, vamos entrar num consenso aqui. Este texto é importantíssimo para a nossa militância, tá? Não encerra a discussão de maneira alguma, não é o que a gente propõe. Faltou vários autores, faltou várias referências, porque nós não temos esse tempo todo para fazer um texto desse de graça, sabe? Então, assim, sem contar das nossas intersecções, né? O Ricardo é autista, eu também sou, né? Então, para a gente é uma dificuldade fazer esse tipo de conteúdo, tá? É realmente uma dificuldade. Então, a gente fez com que estava ao alcance, a gente fez com que estava em alcance do prazo também, ok? Esse texto, obviamente, pode ser usado para outros partidos, pode ser usado para outros fins, tá? Não se limita ao PCBRR, não se limita de maneira alguma, tá? Isso daqui é um texto em defesa de coletivos
sobre para pessoas com deficiência, para além do PCBR. Então, bom, vamos lá, né? Acabei me estendendo um pouco, mas achei muito necessário fazer essa introdução um pouco mais longa. Inclusive, não me apresentei, né? Eu me chamo Bruna Gago, é de fato meu nome. Sou uma pessoa gaga, né? Ah, hoje, né, atualmente, eu faço um curso pela Microsoft de analista de tecnologia nuvem IA. Sou formado em 2 cursos técnicos voltados para a área de edificações, né? Mais especificamente de engenharia e arquitetura, né? Para quem não entende esse nome, edificações. E sou formado em administração pela UniBR, que é uma faculdade pequena, né? Bem regional mesmo, né? Só quem é do litoral de São Paulo para saber que faculdade é essa. Mas vamos lá, né? Agora vamos ao texto. O título é Em Defesa de um Coletivo sobre e para Pessoas com Deficiência. Né? Os autores, Bruna Luiza Gago Silva, eu, e o Ricardo Augusto de Souza Oliveira. Aqui eles dão uma breve introdução já de algo que vai ser bem lá para frente no texto, né? Mas eu acho interessante ler para instigar vocês. Aqui diz: para escancararmos ainda mais a negligência e a subrepresentatividade política da classe trabalhadora com deficiência a nível institucional, que abarca a necessidade de discussão no campo marxista-leninista, precisamos falar da quantidade de pessoas com deficiência no Congresso Nacional. Daí aqui uma foto, né, com um papel escrito: cadê os investimentos em educação inclusiva? Aí é por Bruna Luiza Gago Silva e Ricardo Augusto Souza Oliveira para a tribuna de debates preparatórios do 17º Congresso Extraordinário. Vamos ao texto. Contexto da deficiência. Só para deixar claro também, tá? Vão ser lançados alguns cortes, principalmente, né, por temática. Acho que é interessante, tá? Então vamos ter este vídeo grande, para quem tá vendo o vídeo grande, né? Não tá vendo ele em corte. E teremos os cortes também. Então, se você tá nos cortes, pode ir lá, sabe? Não precisa ficar esperando semana a semana para ter os cortinhos separados, tem o vídeo completo. E para você que gosta de vídeos um pouco menores, né? Pode ver também esses daqui, que os textos têm começo, meio e fim, tá? Esses tópicos. Então vamos lá. O texto da deficiência no Brasil. O Brasil possui 203 milhões de habitantes. Destes, 18,6 milhões possuem algum tipo de deficiência, o que corresponde a 8,9% da população na faixa etária de pessoas de 2 anos ou mais. Dentre elas, 47,2% possuem 60 anos ou mais, o que equivale a aproximadamente 8,8 milhões de pessoas. Este indicativo faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, Pessoas com Deficiência 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, MDHC. Mas não se enganem, o número de pessoas com deficiência no Brasil tende a ser maior do que o número apresentado pelo censo de 2022. Isso por conta de contradições na metodologia utilizada, como, por exemplo, a estimativa de cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, em comparação ao documento de prevalência do espectro autista feito pelo Centro de Controle de Prevenção e Doenças, CDC, que aponta cerca de uma criança autista para cada 36 não autistas nos Estados Unidos. O que, convertido para a nossa população de 203 milhões de habitantes, equivale a cerca de 6 milhões de pessoas autistas no Brasil. Pelo fato da estimativa da Rede de Monitoramento de Autismo e Deficiências de Desenvolvimento, a DDM, do CDC, atuar com base em laudos médicos, a estimativa tende a ser mais verossímil, além de que o número de pessoas autistas está aumentando, entre aspas, estatisticamente, a cada atualização do CDC, de 2 em 2 anos, o que demonstra uma constante melhora nos critérios diagnósticos e escancara uma parte da população autista que era desconsiderada nas estatísticas. Vamos lá, né? Isso daqui eu vou ler depois, né? Já está deixando marcado. O que acontece? O CDC, ele tem um critério mais rigoroso
para dizer se a pessoa é autista ou não, né, em comparação ao IBGE. E jogando para as estatísticas, né, do que eles entendem, né, de estatística populacional e jogando para a nossa, né, além deles terem mais critério, a deles tipo, o número é disparadamente maior, né? O nosso número é um terço do número, assim, né, dos números oficiais, é um terço do número que o CDC aponta por métodos de fato científicos. Então, é isso que nós queremos escancarar, tá? O número de pessoas com deficiência no Brasil é maior do que é dito. É maior. Então, já começamos assim o texto. Vamos lá. Outra contradição do IBGE, seguindo a linha do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a não consideração de deficiências em suas estatísticas, enquanto deficiências, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, e a gagueira, disfemia tartamudez, ambas deficiências do neurodesenvolvimento. Aqui, o que acontece, minha gente? Tem deficiências que, mesmo escrito num laudo, né, escrito que é uma deficiência, que nem no meu caso. Eu tenho a gagueira no meu laudo, falando deficiência da fala, disfemia, sabe? Tá lá como deficiência. Tem meu CID lá? Não, porque o CID não vale de nada. Mesmo que exista o CID, ele não tem direitos políticos alguns. Tipo, sabe, é uma deficiência, tá lá como deficiência, e mesmo assim a gente não pode usufruir enquanto pessoa deficiência, enquanto pessoas com deficiência, a gente não vai entrar nessas estatísticas. Não vai entrar. Pessoa gaga, pessoa com TDAH, não entra. Tem outras deficiências também? Tem. Vou saber se tá a maioria delas? Não. Mas isso daqui é só para a gente ter uma base como as pessoas com deficiência são negligenciadas, tá? Deixemos isso muito claro. Vamos continuar. Mas afinal, o que é deficiência? Quem é classificado como pessoa com deficiência? O que é interseccionalidade e como ela se dá dentro da identidade da deficiência? E principalmente, quais são os processos atuais e históricos que afetam essa parte da classe trabalhadora? É necessário, mais do que nunca, o campo marxista-leninista atuar nesse campo, em busca de construção de uma coletividade radical? Essas e várias outras perguntas serão respondidas neste documento, sob a percepção de duas pessoas com deficiência, uma vivenciando a interseccionalidade da sexualidade e outra experienciando a interseccionalidade de gênero e sexualidade, ambas sob a conjuntura brasileira neoliberal e historicamente periférica ao sistema econômico capitalista. E, mais evidentemente, a atual conjuntura da luta interna e externa do Partido Comunista Brasileiro Reconstrução Revolucionária, PCBRR, que, além de se alinhar ao modo de organização marxista-leninista, se faz contraponto ao tratamento de uma classe trabalhadora única, que supostamente não seria possuidora de várias especificidades interseccionais de lutas específicas a serem feitas no presente e no futuro, no Brasil e no mundo. Aqui, gente, vamos lá. O que é marxismo-leninismo, né? Marxismo feito por Marx, o leninismo é a sequência, né, feito por Lenin. Beleza. O que o Lenin trouxe, né, para avançar a luta política, né? Como se deu a luta bolchevique? Então, pelo centralismo democrático, né? O que é o centralismo democrático? Vou usar, por exemplo, o PSOL, que é um partido que eu tenho mais proximidade, né? Sou filiada ao PSOL atualmente. Inclusive, bebam água. E o que acontece? Existem fragmentos do partido por todo o Brasil, tá? Tem, tipo, da vila sei lá o quê, e tal lugar e tal, são vários fragmentos. O que acontece a partir do marxismo-leninismo? A gente luta a partir da luta pessoal de cada um, tá? Por existência, por tudo, assim, sabe? A luta imediata. Eu preciso parar de trabalhar para ir para uma greve, não sei o quê, sabe? A ideia do partido
é justamente todo mundo se apoiar, todo mundo se ajudar. Então é algo primeiramente, né, regional, e também tem a luta nacional, tá? A ideia é essa. Então, assim, quando nós falamos de uma luta, né, da classe trabalhadora, né, e tudo bem, tem a visão geral, né, da revolução, né, por óbvio, mas também existem essas interseccionalidades, né, pessoas têm cor, pessoas têm gênero, têm sexo, têm sexualidade, têm deficiências, né, e tudo isso tem que ser levado em conta, né, todas essas barreiras dessas pessoas, né. Então, o texto vem em muito partindo justamente do marxismo-leninismo por isso, né. Sou marxista, tá, deixemos claro, sou marxista-leninista sim, sabe, nunca escondi isso de absolutamente ninguém. Talvez nunca falei tão abertamente assim no meu canal, mas enfim. E acredito que esse modo de organização é muito eficiente, certo? Já fui ameaçada, né, não sei se eu posso falar aqui, né, e também pretendo não editar esse vídeo, tá? Então não vou colocar um pi eh, na parte que eu falaria, né, mas enfim, fui ameaçada com fotos, tudo. E o que o partido fez por mim, sabe, o apoio e tudo, o apoio até jurídico, tá? Então, a organização é tudo de bom, tá, minha gente? É tudo de bom mesmo. Bom, vamos seguir. O objetivo aqui não é, sob hipótese alguma, finalizar o debate em relação à intersecção de deficiências no materialismo histórico dialético, mas sim elevar a importância do debate no campo político marxista-leninista. Este documento poderá servir como base para qualquer ação voltada à emancipação da classe trabalhadora e suas particularidades dentro da luta de pessoas com deficiência. Portanto, partindo disto, seguimos. O que é o materialismo histórico dialético? Né? Pode ser que tenha gente aqui que nunca ouviu falar disso. Né? Primeiramente, eu acho interessante eu citar um livro do Engels. Né? O Engels e o Marx foram parceiros, né? Eles que escreveram o Manifesto Comunista. Né? E o Engels tem um livro dele, solo, que se chama Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Né? E daí ele explica, né, por base de vários retratos históricos, né, como um socialismo utópico, né, que não era factível com a realidade, sabe, não era materialista, não pensava na história enquanto processo e pegar a história e entender, sabe, como ele era um socialismo frágil, né, teoricamente extremamente frágil, o materialismo histórico dialético vem muito realmente com estudos históricos, tá? Históricos. Então, o que acontece? Aqui, nós vamos fazer um levantamento histórico, tá? Primeiro, a gente fez um levantamento mais da nossa atualidade, né, dos números, dos problemas e tudo. E isso é materialismo histórico, tá? É materialismo histórico. A gente está fazendo uma produção científica, sabe, de dados científicos, de dados factíveis com a realidade. Então, o ponto é este, ok? Vamos seguir. O que é deficiência? Para entendermos o que é deficiência, como conceito, é preciso entendermos que este é disputado no tempo e espaço. Daí aqui a gente vai falar de dois modelos da deficiência, né? O modelo biomédico e o modelo social. Vamos começar pelo modelo biomédico. Ó, o modelo biomédico da deficiência. Este modelo defende, de acordo com Débora Diniz, no livro O que é Deficiência, que a deficiência é consequência natural, né, abre aspas, consequência natural da lesão em um corpo, e a pessoa deficiente deve ser objeto de cuidados biomédicos, fecha aspas. Ou seja, na falta de alguma característica no corpo de um trabalhador, é preciso a intervenção deste modelo, que individualiza corpos com deficiência, sem qualquer questionamento à estrutura política em que as pessoas estão inseridas, que envolve desde questões sociopolíticas a arquitetônicas. O modelo biomédico da deficiência se baseia
nessa premissa para patologizar corpos desviantes da norma e procurar uma eventual cura para eles. Por exemplo, a partir de estudos de genes, como fazem com a a trissomia do cromossomo 21, T21. T21, para quem não sabe, né, tem pessoas que não gostam mais de falar, né, síndrome de Down. Eu também não gosto, tá? Então o T21 é uma representação do que, né, popularmente a gente conhece como síndrome de Down, ok? Então, sobre os estudos de genes, como fazem com a trissomia do cromossomo 21, e o espectro autista. Com estes estudos inofensivos, entre aspas, a tentativa de curar pessoas com deficiência visando um processo eugenista é uma perspectiva. A BBC News Brasil, um porta-voz da Down Syndrome International. Eu não sei falar muito bem inglês, tá, gente? Então vocês me perdoem durante todo o texto, por favor, tá? Mas enfim, as fontes estão todas aí, tá? Vocês podem dar um Google, pesquisar, enfim, partindo como base, tá? Se esse texto não é para bater um martelo definitivo sobre absolutamente tudo. Não, tem muita pesquisa a ser feita ainda. Okay? Então vamos lá. Esse porta-voz, né? É, 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 entidade de apoio a pessoas com síndrome de Down, apontou que, abre aspas, os países não mantêm um registro de quantos abortos são realizados porque o feto tem Down. Fecha aspas. Porém, no entanto, um grupo de prestigiados especialistas, gente, eu não sei quais são esses prestigiados especialistas, tá? Isso daí foi a BBC News. Realmente não consegui correr atrás disso especificamente, tá? Mas vamos seguir. Né? Só para vocês entenderem, né? Vou ser justa aqui. Grupo de especialistas, de prestigiados especialistas nesta área, apresentou uma estimativa e concluiu que, na Europa, na última década, em média, 54% das gravidezes em que o feto era T21 foram interrompidas. Em alguns países, ocorrem abortos eugênicos em 8 das 10 gestações nas quais o T21 é identificado. Essa prática do aborto é definido por Maria Helena Diniz, jurista, advogada e professora, como uma, abre aspas, interrupção criminosa da gestação, fecha aspas, e que é, abre aspas, praticado com escopo de aperfeiçoar a raça humana, logrando seres geneticamente superiores ou com características genéticas pré-determinados para alcançar uma forma depurada de eugenia que substitui o direito de procriar pelo de nascer com maiores dotes físicos. Fecha aspas. Elon Musk, empresário trilionário, em entrevista ao podcast Artificial Intelligence, enfim, não fala inglês, em conversa com Lex Fridman, falou sobre seus objetivos com sua tecnologia experimental de interface cérebro-computador da Neuralink. Abre aspas. Então, Neuralink, eu acho que a princípio vai resolver muitas doenças relacionadas ao cérebro. Então, poderia ser qualquer coisa como autismo, esquizofrenia, fecha aspas. Esse processo é eugenista, pois tenta a todo custo patologizar deficiências, as classificando como doenças, já que, abre aspas, podem ser curadas, fecha aspas. Além de normalizar corpos para que sejam os mais produtivos possíveis para o trabalho no sistema capitalista. E não só, tenta fazer com que as pessoas com deficiência deixem de existir, ao ponto de sequer poderem nascer em nome de um bem maior, a não deficiência. Para explicitar melhor a ligação do modelo biomédico à luta da burguesia pelo capital, devemos escancarar suas raízes, que partem do caráter neoliberal. Para isso, usamos a definição de David Harvey em O Neoliberalismo, História e Implicações, que diz que abre aspas, né, aqui vai ser uma citação um pouco grande deste livro,
Neoliberalismo é, em primeiro lugar, uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas. O Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa, da polícia e legais, requeridas para garantir direitos de propriedade individuais e para assegurar, se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos mercados. Além disso, se não existirem mercados em áreas como a terra, a água, a instrução, o cuidado de saúde, a segurança social ou a poluição ambiental, estes devem ser criados, se necessário, pela ação do Estado. Mas o Estado não deve aventurar-se para além dessas tarefas. As intervenções do Estado nos mercados, uma vez criados, devem ser mantidas no nível mínimo, porque, de acordo com a teoria, o Estado possivelmente não possui informações suficientes para entender devidamente os sinais do mercado, preços, e porque poderosos grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do Estado, particularmente nas democracias, em seu próprio benefício. Fecha aspas. Beber um pouco de água, gente. Ainda vem muito texto por aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esses processos de normalização de corpos com deficiência são aplicados constantemente até os dias de hoje, sendo um deles a análise do comportamento aplicada, ABA, que faz parte do campo da psicologia, comumente associada ao suporte no atendimento de pessoas autistas. Nela, há um conjunto de princípios e técnicas para ensinar novos comportamentos a uma criança. No caso de crianças autistas, o intuito dessa aplicação é apagá-las enquanto autistas para a sociedade, visando sua normalização. Aqueles que são aplicadores de terapia ABA e não desrespeitam o autistar da pessoa autista simplesmente não a aplicam de forma devida. Aqueles que defendem a utilização da análise do comportamento aplicada apenas para casos de autoagressão e derivados esquecem-se que demais terapias, como a terapia cognitiva comportamental, TCC, conseguem interferir nessas mesmas questões com maestria, sem qualquer aplicação da ABA. Para demonstrar o que é análise do comportamento aplicada, temos que citar Ivar Lovász, um psicólogo, pesquisador e professor, que foi um dos primeiros pesquisadores a modificar comportamentos de crianças autistas utilizando a análise do comportamento aplicada, ABA, junto ao treinamento por tentativas discretas, TDT, que é uma metodologia de ensino que faz parte da ABA, que utiliza instrução e reforços em massa que criam contingências claras para moldar novas habilidades. Em resumo, tá? O que é esse TDT? É tipo treinamento de cachorro, tá? É tipo treinamento de cachorro. Então, só para vocês terem uma ideia do que é a aba, tá? Só para vocês terem uma ideia. Continuando. Devido à sua importância na aplicação da terapia ABA, muitas pessoas falam do método Lovász, quando se referem ao ensino de crianças autistas. Mas vejamos como ele colocava a pessoa autista em posição de subhumano, de forma mais explícita durante sua entrevista a Chance, 1974, página 76. Aqui é uma tradução do Ricardo, tá? Inclusive isso daqui, né, eu e ele pegamos do TCC dele. Vamos lá, né? Vamos ver o que o Ivar Lovász falou. Ó, abre aspas. Mostramos aos pais como recompensar o comportamento apropriado,
como punir o comportamento inapropriado, como moldar o discurso e assim por diante. Os pais se tornam os principais terapeutas e nós nos tornamos consultores dos pais. Quando eles têm um problema que não podem resolver sozinhos, tentamos encontrar uma solução. Mas, em um sentido real, o pai se torna um psicólogo infantil. Não, gente, o pai não é psicólogo infantil, tá? Levem seus filhos em psicólogo, tá? O pai não é um psicólogo. Continuando o que o Lovaz falou, né? E isso é ótimo para as crianças. Sem a cooperação dos pais, poderíamos realizar muito pouco. Você começa praticamente do zero quando trabalha com uma criança autista. Você tem uma pessoa no sentido físico. Eles têm cabelo, nariz e boca, mas não são pessoas no sentido psicológico. Uma maneira de olhar para o trabalho de ajudar crianças autistas é vê-lo como uma questão de construir uma pessoa. Você tem a matéria-prima, mas tem que construir a pessoa. O Ivar Lovaas, ele não considerava autista pessoa, tá? Ele não considerava o autista coisa possível de uma pessoa, de um ser humano, sabe? Ele literalmente fala aqui, né, que pessoas autistas não são pessoas no sentido psicológico. Só tem o corpo e é uma casca vazia, que se começa do zero. Bom, continuando. Outro exemplo está no campo da fonoaudiologia, quando se trata da abordagem terapêutica para pessoas gagas. A gagueira, também conhecida como dissemia e tartamudez, assim como outras deficiências, é descrita pelo modelo biomédico como, abre aspas, problemas frequentes com a fluência e fluxos normais da fala. Lê-se fluente, entre aspas, e normal, entre aspas, o corpo sem deficiência, que é o único corpo passível de normalidade por este modelo. Assim, entende-se que não somos fluentes sequer em nosso idioma nativo e que devemos buscar a interferência da fonoaudiologia para melhorarmos, buscando sempre o corpo normal. Além de não abordarem questões necessárias de adaptabilidade comunicacional, como o uso de mensagens ao invés de telefonemas e videochamadas, ou da comunicação alternativa e aumentativa, CAA, que abrange os métodos de comunicação usados para complementar ou substituir a fala ou a escrita para pessoas com deficiência na produção ou compreensão da linguagem falada ou escrita, algumas deficiências sofrem com a não inclusão na Lei Brasileira de Inclusão, LBI. Este é o caso da gagueira e da mudez, além de outras deficiências da comunicação. Em teoria, elas seriam abraçadas pela LBI, mas por não estarem descritas em detalhes enquanto deficiências com direitos políticos, estes direitos não são respeitados. Podemos usar como exemplo o caso de um candidato ao cargo de analista ambiental do IBAMA, excluído do concurso público pela junta médica por não o reconhecerem como pessoa com deficiência, além de ter seu pedido de candidatura mantido por improcedência da quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, isto pré-Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, e pré-Lei Brasileira de Inclusão, LBI. Mesmo após 15 anos do caso em questão, o cenário das pessoas gagas continuou o mesmo. Aqui, né, eu acabei não falando exatamente, né, que a pessoa tinha sido candidata, né, e ela é uma, e ela era uma pessoa gaga, tá? Até hoje, a gente é barrado. Tá? Até hoje, pessoas gagas não podem concorrer, né? Assim, por serem gagas, tá? Eu consigo usar a minha lei de cotas, né? Eu consigo usar meus direitos como pessoa com deficiência enquanto autista, tá? Agora, enquanto gaga, não. Enquanto gaga, não tenho direito a nada, absolutamente nada, certo? A gente é julgada, né? Pessoas gagas são julgadas pra caramba por gaguejarem, por terem dificuldade de falar,
e acharem que a gente não vai ser capaz de se comunicar, ou que a gente tem algum probleminha na cabeça, né? E nunca tratam a questão como uma questão de deficiência, sempre trata a questão como uma questão. Faça fono, faça fono que vai resolver a sua vida, você vai melhorar. E não, a fonoaudiologia, né, eu quero deixar isso muito claro, eu não sou contra a fonoaudiologia, eu sou contra a fonoaudiologia ser a única opção pra gente, querendo ou não, ter que se esconder, sabe? Assim, o jeito da nossa inclusão na sociedade é a gente se esconder, porque nós não temos, não podemos ser pessoas gagas e nós não podemos deixar isso claro para a sociedade, porque senão a gente se ferra, tá? Eu usaria um termo um pouco pior, mas a gente se ferra gostosinho, assim, bastante, tá? Então, por isso é tão importante a gente bater nesse ponto, tá? A pessoa com deficiência, não é só as pessoas com deficiência que têm seus direitos enquanto pessoas com deficiência hoje, tá? Não é só sobre isso. Também, mas não só sobre isso. Hoje, a luta por reconhecimento de deficiências não incluídas pela Lei Brasileira de Inclusão se dá, por exemplo, pelo coletivo Orgulho Gago, que é um coletivo que eu faço parte, tá? Cujo trabalho é reconhecido pelo Whitney Museum of American Art, Museu de Arte Contemporânea dos Estados Unidos, na figura de Jerome Elias, pessoa gaga, e Omedes, criadores da bandeira do orgulho gago, utilizada pelo coletivo. Só para falar, né, deste nome, né, de Jeremy, eu acho fantástico, ainda penso se eu vou aderir a isso, né, de colocar, né, essa simbologia da gagueira no nosso nome, porque de fato é uma das palavras assim que a gente mais gagueja, o nosso próprio nome, tá? Então isso é muito simbólico, tá? E obviamente, né, usei pronomes neutros porque é uma pessoa não binária, né, por respeito à pessoa. Seguimos. Uh, Ele é formado, em sua maioria, por pessoas gagas, né, no caso do coletivo Orgulho Gago, com ampla diversidade de identidades marginalizadas que se interseccionam, tendo como cofundadora Sofia Fernandes, pessoa não binária gaga, certo? Estamos quase terminando a parte do modelo biométrico. Penúltimo parágrafo. É importante ressaltar este tipo de protagonismo na luta por direitos das pessoas com deficiência em contraponto a atuações como do Instituto Brasileiro de Fluência, IBF, e a Associação Brasileira de Gagueira, Abra Gagueira. O IBF, em seu terceiro Fórum Científico a nível internacional, em 2023, não chamou uma pessoa gaga para se apresentar no fórum, além da instituição ser formada por fonoaudiólogos, assim como a Abra Gagueira, que mesmo com o atual presidente da associação sendo o Luiz Fernando Ferreira, uma pessoa gaga, em seu cronograma do 12º Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam, de 2023, apenas fonoaudiólogos iriam se manifestar, assim como pais e mães de pessoas gagas. Gente, vamos lá. Encontro Brasileiro de Pessoas que Gaguejam. E não tem uma pessoa que gagueja. Vocês conseguem entender um problema grave disso, sabe? Será que não tem uma pessoa gaga adulta? Ou mesmo que não, até, sabe, pai e mãe? Sabe, vamos fazer um evento sobre negritude. Só branco vai falar. E pai e mãe de pessoa preta. Não tem cabimento. Não tem cabimento. O protagonismo da luta pelas pessoas com deficiência tem que partir não só, mas principalmente dos corpos com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Aqui, vamos partir para o modelo social da deficiência. Só vou tomar mais um pouco de água.
Vamos lá, né? Também citando a Débora Diniz no mesmo livro, né? Este modelo defende, de acordo com Débora Diniz no livro O que é Deficiência, em referência a Mike Oliver, pesquisador da primeira geração do modelo social, que, abre aspas, as causas da segregação e da opressão sofrida por Oliver, por exemplo, deveriam ser buscadas não nas sequelas da poliomielite, tem que falar o nome certinho, né? Contraída na infância, mas nas barreiras sociais que dificultavam ou impediam sua locomoção em cadeira de rodas. Sua dificuldade de locomoção não deveria ser entendida como uma tragédia pessoal, fruto da loteria da natureza, mas como um ato de discriminação permanente contra um grupo de pessoas com expressões corporais diversas. Fecha aspas. Em síntese, abre aspas, um deficiente como Oliver diria: minha lesão não está em não poder andar, minha deficiência está na inacessibilidade dos ônibus. Fecha aspas. Ainda para o modelo social, abre aspas, a deficiência era o resultado do ordenamento político e econômico capitalista, que pressupunha um tipo ideal do sujeito produtivo, fecha aspas, que, abre aspas, ela decorria dos arranjos sociais opressivos às pessoas com lesão, fecha aspas, e que, abre aspas, sistemas sociais opressivos levavam pessoas com lesões a experimentarem a deficiência. Fecha aspas. Aqui, gente, vocês viram que eu abri e fechei aspas várias vezes. Eu estou lendo também para pessoas com deficiência visual, tá? Então, assim, caso incomode alguém, né? Espero que não, mas caso incomode alguém, o jeito que eu estou lendo, né, de forma bem detalhada, abra um texto, tá? Vai estar no comentário fixado. Só quero deixar isso extremamente claro, ok? Seguimos. A partir da compreensão dessas barreiras sociais vivenciadas por corpos divergentes da norma, autores como Sasaki elaboraram o conceito de dimensões de acessibilidade, que abrange a acessibilidade arquitetônica, que compreende a supressão dos impedimentos físicos que dificultam o acesso aos ambientes, acessibilidade comunicacional, relacionada à supressão dos impedimentos de comunicação interpessoal e escrita, a acessibilidade metodológica, voltada à supressão dos impedimentos nos métodos pedagógicos e técnicas de estudos, acessibilidade instrumental, significando a supressão dos impedimentos nos instrumentos, utensílios e ferramentas pedagógicas, acessibilidade programática, que é em relação à supressão dos impedimentos ocultos em políticas públicas, acessibilidade atitudinal, relacionada à supressão de atitudes preconceituosas, estigmatizantes, estereotipadas e discriminatórias. Porém, para além dessas dimensões de acessibilidade citadas por Sasaki, hoje compreende-se o conceito com maior amplitude, como a dimensão de acessibilidade sensorial e acessibilidade digital, e de todas elas, a derrubada da barreira atitudinal é a principal, pois a partir dela que as demais poderão ser superadas. Em complemento a Débora Diniz, com maior ênfase política, Tiago Henrique França, no artigo Modelo Social da Deficiência, uma ferramenta sociológica para a emancipação social, aponta que o modelo social da deficiência surge, abre aspas, advindo dos movimentos sociais, surge advindo do movimento social das pessoas com deficiência na Inglaterra, fecha aspas. Isso no fim dos anos 60 e começo da década de 70, e que, abre aspas, essa concepção de deficiência tem por objetivo fomentar a emancipação das pessoas com deficiência para que percebam criticamente qual o lugar que ocupam na sociedade, fecha aspas. Além disso, no artigo pontua-se que, abre aspas, o modelo social origina-se da necessidade de crítica ao entendimento majoritário sobre a deficiência, o modelo biomédico, que se entende como universal e neutro, sendo assim também percebido socialmente devido à sua proximidade
com o senso comum.